Olá, seja bem-vindo. Este é o Alesp em Pauta. Eu sou Jeremias Gomes e hoje vamos falar de um tema recorrente aqui, os direitos animais. Tanta gente que tem um cãozinho, um gato, mas aqui a nossa conversa é mais abrangente. A gente fala de cavalo, de porco, de boi, de tudo, porque direito animal é muito abrangente. E a gente vai atualizar você das principais leis e projetos de lei aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo sobre os animais. Eu estou aqui no estúdio com a Aline. A Aline é bióloga, Aline Silva, ela é bióloga da ONG Cão Sem Dono. Seja bem-vinda, Aline. Obrigado pelo convite. E agora, online com a gente também, o diretor da ONG Cão Sem Dono, Vicente Define. Vicente, seja bem-vindo. Você está em São Paulo? Muito obrigado pelo convite, agradeço muito. Não, eu estou agora em Pouso Alegre, Minas Gerais, onde também nós atuamos com a questão de animais. Nós temos, inclusive, abrigo aqui também, né? Que legal, olha, que bacana. A ONG Cão Sem Dono, eu estava conversando com eles aqui, eles têm cerca de 400 animais. É Itapecerica da Serra, é isso? Isso. Sim, a sede é em Itapecerica da Serra. Itapecerica da Serra. Vamos falar, começar aqui um pouquinho com o Vicente. Ô Vicente, tem várias leis aqui novas da casa e eu queria começar aqui pelo projeto, leis e projetos, né? O projeto de lei 523/2023 é do deputado Rafael Saraiva. Ele já foi aprovado em plenário e agora vai ser encaminhado ao governador para ver se vai ter a sanção ou não. Ele proíbe a criação e revenda de animais em pet shops e estabelecimentos comerciais e também cria um cadastro estadual de criador de animal. Não sei se você teve conhecimento aí desse projeto e qual a sua percepção sobre ele. Nós temos, eu tenho conhecimento, eu li, confesso que não li o projeto todo, mas repercutiu muito toda essa situação, né? Há dois lados nessa história toda, né? Uma que empodera os criadores, né? Mas o criador, né, que é aquele que tem registro, esse tipo de coisa, ele sempre vai existir, com lei ou sem lei, né? O que acontece muito em pet shop é que esses pets, eles pegam o animal de qualquer pessoa, né? Que são aqueles chamados criadores de fundo de quintal, entendeu? E os animais acabam são vendidos depois doentes, né, com problemas, né? Por quê? Porque não são cuidados esses animais para serem colocados para venda. Não são castrados, não são vacinados, né? Muitos deles nem carteirinha têm de vacina. Eu acho que a lei, ela com o tempo, ela pode ser muito útil, sim, né? Independente dos criadores que vão ter a prioridade da venda desses filhotes, mas eles sempre vão existir, com lei ou sem lei, né? O que precisaria, sim, é cuidar para que os pet shops tomem mais cuidado na hora de oferecer algum animal, né, para que não ofereça animais de criadores de fundo de quintal, que esses sim praticam maus tratos nos animais, né, entendeu? Porque cão de raça vai ter sempre, né, isso aí a gente não quer extinguir as raças todas dos cães e deixar só os vira-latinhas, né, bom seria se fosse, né, mas isso é impossível, a gente sabe que isso não vai acontecer. Eu acho que a lei, com o tempo, ela pode ser benéfica para os animais, de uma forma geral, né, e colocar um pouco de ordem na casa, né? Proibir a venda. Hoje em dia, por exemplo, você vai ali na Jacopêssego, tem uma feira livre lá, vendendo animal de raça no meio da rua, né? E isso sempre existiu. Ninguém consegue acabar com aquilo. Entendi. Aí em São Paulo. Vou passar aqui um pouquinho para a Aline complementar. A Aline quer complementar, que você viu essa lei. Eu acho que é importante também a gente fazer esse debate aqui, sempre trazer esse tema, porque o poder público tem que fiscalizar esses pet shops, a procedência desses animais, mas quem está comprando também pode colaborar. Eu acho que principalmente, o que eu achei muito bacana é eles colocarem a proibição de venda em site de anúncio, Mercado Livre, OLX, porque aí é pior ainda, porque a pessoa vende gato por lebre, ainda fala que está vendendo um Shih Tzu e a pessoa recebe um Cheetos na casa dela, né? Então, assim, acho que é bom, a lei vai ser muito boa. O melhor seria que tivesse mais cuidado com os criadores também. Então, conhecer de onde vem o cachorro, como vive o pai e a mãe dele, né? Ver o cachorro como que é, porque aí eu acredito que a raça vai ser mais com pedigree, os negócios tudo certinho.
Então aproveita e vai atrás para conhecer se realmente o trabalho é legal, né? Se está fazendo as coisas certas pelos animais, né? Cuidando bem deles. Hoje a gente fala, Aline, em tutor, né? E antigamente a gente falava, eu sou dono do cachorro, e hoje é o tutor do cachorro. Uma mudança de nome, mas é uma mudança de mentalidade também, porque antes a gente tem aquela coisa, né? Bicho tem que ser tratado como bicho. O que essa frase diz para você? Hoje em dia, o bicho é tratado como um bicho, tem que ser tratado de verdade, mas né? não como um bem, né? Sou dono, não, é um bem. Não. Porque aí é uma coisa, né? Então, eu acho que tem melhorado muito, né? Você vê como o mercado pet cresce a cada ano, que é um mercado que só cresce. Então, eu acho que as pessoas se importam cada vez mais com os seus animais de estimação. Então, com gato, com cachorro, com papagaio, com, né, o que ela tem na casa dela, eu vejo que faz parte já da família. E aí, quando você fala tutor, então você faz com que o animal seja parte da família. E é isso que nós, da ONG, buscamos, né? Pessoas que queiram aumentar a sua família, que quando queiram adotar um animal, queiram que aquele bicho faça parte, que cresça com o seu filho, ou que seja uma companhia, né? Hoje você vai no shopping, um monte de família andando no shopping com o seu cachorro, em restaurante, nos parques. Então, eu acho que cada vez mais o animal faz parte realmente das famílias e é tratado como o bicho tem que ser tratado, né? A gente gosta sempre de, claro, falar da legislação aqui, são muitas, até vou colocar aqui algumas para vocês. A gente falou e vai retomar essa questão aí de proibição da criação e revenda de animais. Na verdade, é projeto de lei, não é lei ainda. Tudo isso que a gente está falando aqui de proibir a venda em site, isso ainda deve ser sancionado ou não ainda pelo governador. Depois, geralmente, tem todo o desdobramento. Temos uma outra lei que visa o programa Bem-Estar, Proteção e Bem-Estar dos Animais Domésticos, Registro Único de Tutor, a gente vai falar um pouco de registro também. A que institui o Dezembro Verde, dedicada à campanha de combate aos maus tratos. Tem uma outra lei também, Vicente, que eu estou lembrando aqui, que é a de criação de clínicas para animais nas cidades, porque às vezes a pessoa tem que ir de uma cidade para outra, para o poder público, né? Então, são várias iniciativas. Mas você que está sempre envolvido com isso, quais são as maiores demandas desse setor? Pode complementar. Você diz com relação à parte de atendimento veterinário dos cães? Dos animais, de tutores? Um dos projetos de lei é a criação de clínicas nas cidades, sim, pelo poder público, como a gente tem um local do SUS, de ter mais nas cidades, porque muitas vezes esse cachorro não tem onde se vacinar, onde se cuidar, enfim. Na verdade, assim, o poder público como um todo, ele é responsável pelos animais de alguma forma, né? Principalmente os que estão nas ruas, né? Ou os que estão em situação de abandono, né? E quanto mais clínicas existirem para atendimento desses animais, melhor. Por quê? Porque hoje em dia, quem faz esse trabalho, a prefeitura faz 5%. Quem faz são protetores, são pessoas que gostam de animais, que vão e vê um animal atropelado, resgata e paga do seu próprio bolso o tratamento dele. Ou as ONGs fazem isso, né? Sendo que o poder público poderia colaborar um pouco mais. Aliás, em todas as cidades, se pudesse ter uma espécie de um SUS animal, né, seria muito bom. Aqui em Pouso Alegre, nós conseguimos implantar, depois de muita luta, um SUS animal. Nós temos 7 clínicas credenciadas, né? Claro que existem algumas regras para uso, né? Aí em São Paulo já existe alguns trabalhos aí na cidade de São Paulo, né? E eu acho que seria, assim, extremamente importante para todo mundo, para protetor, para os animais, né? E a responsabilidade, ela é do poder público. O grande problema que existe hoje em dia, até voltando um pouco em alguns assuntos, é o problema de fiscalização, né? Falta fiscalização, né? Falta, inclusive em pet shops, essas coisas todas, né? É difícil você fiscalizar, né? Então, vai muito da mentalidade das pessoas também, né? A fiscalização em geral é da prefeitura? Sim, da prefeitura. Se for feito pelo Estado, melhor. O Estado, em Belo Horizonte, tem uma clínica, tem um hospital público veterinário, né? Esperamos que em São Paulo possa ter em todas as cidades também, né? Ô, Vicente, e em relação às pessoas também,
a gente está falando de vendas, né? Podemos falar também da questão da doação. Da doação, a Aline até me explicava, às vezes tem um local, tem a doação, já está ali naquele momento, se você gostou, às vezes aquele animalzinho já talvez não esteja vacinado, assim, aí o tutor que vai ter que cuidar. Mas no caso da compra, saber a procedência também, né, e visitar o local é interessante, né? Sim, sem dúvida. Se pudesse fazer isso, seria bem interessante. A pessoa vai comprar um cachorrinho lá, um frufruzinho, né, que tem o direito de estar vivo, né, e de ter uma família também, pudesse saber a origem desse animal, né? Pudesse ter toda uma documentação que comprovasse a castração, comprovasse a vacinação, a vermifugação, né, a saúde do animal como um todo. Né? A gente conhece muita gente que compra cachorro e o cachorro vem todo estrupiado. Uma semana depois o cachorro está morrendo. Entendeu? Por quê? Porque o cachorro está doente. Né? E a gente recebe muita mensagem, né, todos os dias, que estamos nesse meio, né? E constantemente a pessoa fala, olha, comprei um cachorro, infelizmente, o cachorro está com problema tal, e eu não tenho como cuidar do cachorro, né? Eu já gastei com ele. Então é triste isso, né? Mas é uma realidade. E eu fico imaginando, até passar aqui para a Aline um pouquinho, depois o Vicente complementa. Aliás, essa pergunta acho que é mais para o Vicente mesmo. O custo disso, porque isso também, acho que todo mundo já viu, falando, nossa, você viu fulano, gastou tanto com veterinário esse mês, né? Porque é caro mesmo, né? E também, como a gente falou aqui, não tem um SUS para cachorro, então assim, a pessoa tem que tirar do bolso. Vocês da Cão Sem Dono, eu acho que o custo aí principalmente por pegar cachorros que muitas vezes estão na rua, o custo é bem pesado, né? Não sei se vocês têm um custo por animal, né? Mas acho que o problema financeiro é um dos mais que pesa mais nessa balança, né? Assim, por exemplo, o custo fixo de animal varia muito, porque tem cachorro que chega, por exemplo, com fratura, quando a gente resgata, e tem cachorro que chega com sinomose, por exemplo, né, ou com uma outra doença mais grave, ou não tão grave. Então varia muito, mas tem cães, por exemplo, que o custo para você recuperar o cachorro, né, ou pelo menos para mantê-lo vivo, ultrapassa 5, 6, 7 mil reais, né, num cachorro. Isso a gente por mês, isso, por ano? Não, isso é na hora do resgate. Inicial, entendeu? Entendi. Inicial. Chega, já vai gastar em média 5, 6 mil reais. Fazendo uma média de todos. Porque tem exame, se precisar ir para a mesa de cirurgia ortopédica, porque o que acontece? Muito cachorro é atropelado e chega arrebentado lá na ONG, né? Então ele vai já para a cirurgia, aí depois tem a internação dele, que você tem custo da internação. Por dia de internação, às vezes você gasta 600 reais com um cachorro, né? Então, os custos são muito altos. E para as pessoas em comum também, né, também os custos são parecidos, né, com os de uma ONG, né? Às vezes até um pouco mais, porque nós ainda conseguimos negociar aqui e ali, porque a gente tem volume, né, de atendimento. Mas a pessoa que tem um cachorrinho e precisa fazer um exame no cachorro, né, é difícil, viu? Então, para adotar, a gente sempre fala, você quer adotar um cachorro, você vai ter que ter condições de cuidar dele. Né? Você tem condições financeiras? Tem. Então, tá bom. Então, você adota o cachorro. E se não tiver condições financeiras, não adota. Porque cachorro dá despesa, é que nem filho, né? Agora... Ou como qualquer ser vivo, né? Que quando tem um problema, uma doença, precisa de atendimento. E hoje em dia está tudo muito caro, né? Pois é, eu chamei a atenção aqui para essa coisa do tutor e do dono, né? Porque antigamente a gente, nas outras gerações, né? A gente mal lembrava que o cachorro tinha fígado, pâncreas. Hoje a gente vê que um vizinho fala, ele está com problema no pâncreas, está com problema no fígado. O bichinho... A gente nem passava pela nossa cabeça, né? E os bichinhos têm todos esses problemas e tudo isso custa dinheiro. Mas assim, é para a saúde, e se a gente quer um bichinho com bem-estar, é lógico que no passado, até injeção, que você nunca deve fazer, né? Pelo menos até onde eu sei, a Aline pode explicar melhor, é dar injeção na fêmea, para não ter filhote, que isso é horrível, né? Dá câncer e tudo mais, né? Então, assim, a gente vai aprendendo, né, Aline? Agora, custo tem mesmo, mas também se quiser ter um cachorrinho ou um gato, um animal, inclusive essa última lei que a gente falou aqui de proibição de venda de pet shop, é inclusive para pássaro também. Mas, Aline, é uma evolução, porque se a gente pegar, por exemplo, o estado de São Paulo,
Uma coisa é a capital, mas se você pode ir lá numa cidadezinha pequena, o cara vende alguns produtos ali, põe um passarinho para vender, né? E quem é que vai fiscalizar, né? Então, acho que é muito da conscientização da população, né? É aí que eu acho que a educação é essencial, né? É levar informação realmente para as pessoas. Como você estava falando, nas outras gerações a gente dava resto de comida para o cachorro. Acho que a ração foi chegar aqui nos anos 80, talvez. Então, assim, o cachorro comia o que tinha, ficou doente e morreu. Né? Muitas vezes se não ia... enroscava com o osso lá, coitado. Não ia às vezes nem até o veterinário, a gente não tinha a possibilidade, porque esse hospital público que tem em São Paulo, que nem todas as cidades têm, São Paulo ainda tem um hospital referência, que faz cirurgia, é uma coisa mais recente. Né? Então eu vejo assim, de 2008 para hoje, em 2023, a gente já tem um grande avanço. Né? Eu acho que assim, a alimentação é melhor que a gente pode oferecer para os nossos animais. A medicina mudou muito, evoluiu, né, demais. Ainda tem um custo muito alto, como o Vicente estava falando, mas tem a evolução. Então dá para você fazer os check-ups e já preparar. Então antes o cachorro durava quanto tempo? E hoje, quanto tempo o cachorro vive com você? Então se aumentou muito o tempo de vida do animal. Por quê? Porque você tem já os cuidados antes, igual a gente vai lá e faz o check-up, tira o exame de sangue, vê se o colesterol tá bom, a glicemia, e a gente faz isso com o cachorro também, né? E é isso que a gente instrui os tutores que vêm nos procurar, que querem adotar os animais. Então, quando a gente fala assim, você tem condição disso, então é de fazer esse cuidado, de levar uma vez por ano para fazer um exame de sangue, né? Ou fazer uma limpeza de tártaro, tem várias coisas, a vacina, né? Que nem essa injeção do cio, que é para cortar o cio da cachorra. Isso aí é o que mais dá piometra nas cachorras, que é uma infecção generalizada de todos os órgãos reprodutores. E ela morre sangrando, é muito triste, não se deve fazer. Tem cachorro que chega, a gente tem muito caso de cachorro que a gente pega na ONG assim, porque a pessoa às vezes vê o cachorro na rua e fala assim, não posso castrar, mas vou dar essa injeção porque vai melhorar, ela não vai, então assim, pelo menos ela não vai procriar. A pessoa está querendo até ajudar, mas isso é um veneno para a bichinha. Então, literalmente um veneno. A gente pega muita cachorra que a gente tem que fazer, já correr para fazer a cirurgia, para tirar a piometra, né? Então, realmente, eu acho que assim, as clínicas seriam super bacanas e assim, mais campanhas de castração. Porque em São Paulo a gente ainda tem uma estrutura bacana na capital. Mas isso tem que expandir para Araraquara, sabe assim, para longe também, para Ilha Comprida, para Sete Barras, que é a região super pobre lá, que também faz parte de São Paulo, né? Que é já do Vale do Ribeira. Então eu acho que lá as pessoas deveriam ter mais, porque senão é que, como você falou, vai na casa de ração, compra essa injeção e é o que ainda... Quando a gente fala, hoje a nossa realidade é muito o quê? Tem muito abandono assim de animal mais idoso, tem muito gente que, acho que isso também deve ser uma realidade no interior, dá uma cria lá as primeiras são numerosas, né, 10, 12, depois vai diminuindo, né, dá uma cria lá com 12 cãezinhos, aí não tem o que fazer, solta na rua, isso é o que é comum assim? Quanto mais periférico, quanto menos desenvolvido o lugar, acontece ainda bastante. E aí o cachorrinho fica na rua, aquela ninhada de põe numa 10, 12, caixa... Fica lá, aí sem vacina, aí vão procriando, Aí dali, quantos vão chegar à vida adulta, né? Poucos, porque aí pegam um vírus da sinomose, uma parvovirose, e aí alguns já perde ali, mesmo com resgate, a gente acaba perdendo. A gente resgatou um cachorro um tempo atrás, cuidou, tu tava na rua, um filhotinho, coisa mais linda, e aí cuidou, fez os exames, tá ok. Quando vacinou, ele já tinha o vírus da sinomose. Então, entra o tratamento de sinomose com aquele animal, porque ele já tinha pegado na rua. Então, por isso que é importante também o criador ter todo esse cuidado, separar os filhotes. Que nem lá na ONG, a gente tem um lugar que é só para os filhotinhos que chegam. Então, ali é desinfetado todos os dias, com produto específico para aqueles tipos de vírus, né? Porque eles são muito sensíveis. O abandono, infelizmente, é dos filhotinhos, assim, é caixinha, ainda tem muito caixinha com a ninhada inteira. Às vezes a mãe até morre, porque deixa a mãe sem dar, né, o leite lá empedrando. Então, isso é falta de ignorância, falta de conhecimento realmente das pessoas. Cachorro doente,
Então, tem muita gente que vê o cachorro doente, às vezes uma sarna, uma coisa que pode ser simples, o tratamento, a pessoa fala, não tenho dinheiro para levar no veterinário, né, não tem como, e abandona. Então, assim, o que a gente vê até na capital, cachorro bravo, por exemplo, pitbull. A gente tem o Zeus lá no abrigo, ele está com a gente já há uns 3 anos, eu acredito. Ele estava amarrado numa árvore na Regis Bittencourt. Então, ele deve ter sido violento em algum momento, sei lá, deu um latido, a pessoa ficou com medo porque ele é um gigante, é um pitbull. Aí a pessoa achou mais fácil deixar o cachorro lá amarrado, esperando que alguém fizesse alguma coisa ou ele morrer de fome, do que realmente ir atrás de um adestrador, ver. Porque assim, hoje no YouTube você acha tanto de vídeo, aí depende da vontade da pessoa, né, do interesse em ajudar realmente aquele cachorro. Muito interessante. Ô, Vicente, a gente falou aqui da questão financeira, a gente falou da questão, está falando aqui da questão do abandono. Qual é o recado que você tem para a população? Porque, assim, são vários desafios. São Paulo, por exemplo, é uma cidade que, acho que há 1 ano, 2 anos, o número de pessoas morando em prédios ultrapassou o de pessoas morando em casa. Então, tem essa peculiaridade também, né? Mas a gente pensando em solução, eu estava pensando aqui várias coisas, né? Por exemplo, às vezes, as doações que as pessoas... não quero ter um cachorro, mas posso visitar. Inclusive, a Cão Sem Dono, me parece que está aberta quase que diariamente para visitação. Todos os dias. Todos os dias. Fica em Itapecerica da Serra, né? Itapecerica da Serra. É um local de fácil acesso. Uhum. Né? Quem quiser visitar, a gente passa... O pessoal manda um e-mail para nós, né? No faleconosco, @cãosemdono.com.br, né? E a gente manda o endereço para a pessoa poder nos visitar, os horários, esse tipo de coisa. Né? A grande verdade é que falta muita consciência nas pessoas. Né? A sociedade tem a sua parcela de culpa também. Por quê? Porque os animais de rua são invisíveis para a maioria. Né? Eles passam pelo animal, o animal pode estar morrendo ali e a pessoa passa por cima e vai embora. Não socorre, não faz nada. Né? E, infelizmente, essa é uma dificuldade que a gente sente, né? Porque a pessoa, em vez de socorrer um animal ou de ajudar, né, de alguma forma, não, passa lá, ou então vai lá na rede social e fala, parece alguém lá para resgatar o cachorrinho. Né? E as pessoas que têm cães, até complementando um pouco o que a Aline estava falando, né, uma vacina hoje, com R$50, você vacina o seu cachorro para que ele não fique doente. Mas a pessoa fala que não tem dinheiro, mas para pizza, para cervejinha, para o churrasquinho tem, entendeu? Isso que deixa a gente um pouco chateado, porque as pessoas realmente não querem gastar com cachorro, né, com bicho, é difícil. Falta educação, né, ambiental para a grande maioria da população, de uma forma geral. Né? E campanhas também. Eu acho que nesse ponto o governo poderia fazer campanhas, né, diversas, né, vacine o seu bichinho, trate bem, não maltrate, não abandone. E quem faz esse trabalho hoje são as ONGs e os protetores. Né? Mas o governo poderia fazer isso, né, até criando algumas leis nesse sentido. Né, de não abandone. Eu lembro, aí no estado de São Paulo, uma época nós fizemos uma campanha, inclusive com o Bruno Covas, que estava vivo na época, ele era secretário do Meio Ambiente do estado. Nós fizemos uma campanha contra abandono de animais em parques públicos, parques estaduais, inclusive. Né, e foi legal, foi bacana, né, repercutiu bastante. Então, acho que falta mais essa coisa por parte do poder público, né, de poder colaborar com campanhas educativas, né, evitaria, assim, um monte de problema. Muito bem. Inclusive, a gente tem uma das questões, um mês dedicado especialmente para os animais, é uma iniciativa aqui da Lesp também. A gente vai para um rápido intervalo e depois a gente vai falar um pouco sobre chip, porque, olha, às vezes a gente vê um cão abandonado, às vezes você deixou o portão aberto, um pouquinho ele escapou, um chip pode fazer toda a diferença. A gente vai falar dos desafios também, porque parece que eles não há uma unificação no mercado, né? Mas é um caminho interessante. Fica com a gente e eu já volto.
Alesp em Pauta está de volta. A gente está falando aqui sobre os direitos dos animais e também sobre maus tratos animais e falando também das várias iniciativas que a Assembleia Legislativa de São Paulo, por meio dos seus deputados, tem. Eu vou voltar aqui com a Aline Silva, já estava aqui com a gente. Ô Aline, para falar um pouco de maus tratos também, o que é interessante dizer à população em relação a maus tratos? Porque o leque é amplo, mas deve ter alguma coisa que a gente faz no dia a dia, às vezes até inconscientemente, né? Então, eu gosto de levar informação assim para as crianças. Então, a Consendono vai nas escolas, recebe escolas, então fala sobre o que o animal sente. Então, acho que isso é legal, isso é bacana, você falar. Eles entenderem que aquele animal que está na rua, ele sente fome, ele sente sede, ele sente medo e frio. Ele precisa de ser acolhido. A gente estava até falando sobre maus tratos, que às vezes a pessoa não sabe o que é maus tratos. Prender o cachorro na varanda do apartamento, uma varandinha pequenininha, na lavanderia, deixar o cachorro em cima da laje, na casa, ou preso numa guia, né, com a coleira e com a guia, num canto do quintal, para ele não fugir. Então, às vezes a pessoa não sabe que isso é maus tratos, mas é. Né? Então, além de você não dar comida, de você bater, de você judiar daquele animal, você tem que dar toda a assistência para ele, veterinária, né? Então, tudo isso eu acho que entra na parte de maus tratos. E aí é isso que a gente tem que tentar cada vez mais colocar na cabeça das pessoas e levar a educação. Então, porque a gente, da Consendono, a gente gosta muito de trabalhar com criança, com adolescente. Levar eles lá no abrigo, contar a história dos cachorros, que a gente, olha, esse cachorro estava assim, assado na rua, né? Ele estava com dor, a gente pegou, a gente tratou, a gente fez cirurgia. E hoje ele só está esperando uma família que o ame, que tenha o respeito por ele, né? Que cuide dele direito. Eu acho que isso é muito importante, a gente pegar no sentimento, assim, o que aquele animal está sentindo. Transferir a dor daquele animal para a pessoa entender que aquele animal sente dor, fome, frio, tudo isso. Tem um ditado antigo que diz, né, Vicente, o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Então é bom ir lá visitar, conhecer, ver de perto, sentir o cheiro, né? Porque senão a gente está falando tudo em coisas abstratas, né? Exatamente. Aliás, eu estava pensando até no intervalo, eu estava até conversando com uma pessoa aqui, seria interessante que todos os deputados aí da Assembleia visitassem o abrigo, por exemplo. Podem visitar lá o Consendono para entender de perto, né, tudo aquilo o que movimenta toda essa rede de proteção a animais, né? Eu acho que seria muito interessante estender isso. Aliás, fica aqui o meu convite a todos os deputados que queiram visitar um abrigo, que o façam, né? Visitem lá o Consendono, né? Olhe lá nos olhos de um animal que está sem lar, né? E quem sabe você não tem uma boa ideia para ajudá-lo, né? Criando leis ou criando alternativas, né, junto ao governo, do Estado, para que facilite o trabalho não só de produtores e ONGs, mas que também eduque as pessoas, né, com campanhas, enfim, essas coisas todas. E, claro, é o que a Aline falou, né, se a gente, desde o começo, né, nas escolas, aprendesse que animal sente, né, dor, frio, sede, fome e solidão, né, talvez hoje o mundo seria um pouco diferente com relação ao entendimento do que os animais possam estar sentindo nesse momento, os que vivem nas ruas, né? Porque a gente teria aprendido muito cedo, né? E pouca gente aprendeu isso, né? Que um animal é um ser vivo, né? E merece respeito tudo que eles querem é viver, que é o nosso também lema, né? A gente está procurando sempre viver, né? E os animais também, eles têm essa preocupação, né? Com e na questão de maus tratos, na questão de maus tratos ainda, né, tem muita gente que mantém cachorro na corrente, né? Isso é maus tratos, né, também, né? Isso é classificado como maus tratos. Mas, infelizmente, as polícias, algumas têm esse entendimento, outras não, né? Ainda tem um longo caminho a ser percorrido. O Aline, o que causa um animal na corrente, assim, de estresse, e que reflete na própria saúde dele? Ele fica confinado, né? Ele não pode andar, se movimentar, às vezes o espaço é muito curto. Então, aí você tem que ver se ele está abrigado do sol,
ou se ele fica exposto o tempo todo, porque às vezes além de estar preso, ele ainda está no sol, debaixo de um sol de 30 graus, que nem como foi nessa semana em São Paulo, o cachorro lá passando, às vezes não tem água, já está até seca, então pode causar, além do estresse, também vir doenças, né? Pegou chuva, está no sol, está desidratado, atrofiando a musculatura, tudo isso pode ser também vir. Entendi. Olha, só para te atualizar também, você que é nosso telespectador, aqui na Assembleia tem vários parlamentares que têm iniciativas próprias aí voltadas aos direitos animais. Nós tivemos o deputado Bruno Ganem, que agora a mãe dele aqui na casa também é deputada, e o deputado Rafael Saraiva lançou, olha só, uma notícia até recente, a gente está falando em agosto, isso aqui foi em junho deste ano, a Frente Parlamentar em Defesa dos Animais aqui na Lesp. E na época o deputado Rafael Saraiva, do União Brasil, ele disse o seguinte, olha, algumas pautas, né? Ele disse, é muito importante trazermos para a discussão os setores independentes de proteção animal. Dessa forma, podemos entender as demandas do Estado e levá-los ao governador. De acordo com Rafael Saraiva, duas pautas se demonstram prioritárias para a causa. Não temos uma campanha de castração animal e isso aumenta o número de animais em situação de rua. Foi o que a Aline falou, né? Era importante e o Vicente também. Então, acho que vem ao encontro dessas demandas e outra pauta que levantamos é a construção de hospitais veterinários regionais. Então, acho que está bem afinado, né? E, né, Aline, porque a Frente Parlamentar, só para explicar, ela é um colegiado de vários deputados que não tem uma coloração partidária. São deputados de vários partidos que se unem para discutir um tema. Geralmente por um tempo aí de 90 dias, aí se prorroga, enfim. E aí disso sai projetos de lei, sai discussão, sai denúncia, sai todo um debate, né? Eu acho que essas duas pautas estão bem afinadas, né, Aline? Sim, perfeito. Se a gente tiver castração, atendimento público veterinário, porque ainda é inacessível para muitas pessoas, ou mesmo como o Vicente falou, para protetores e ONGs que tem um número grande de animais para socorrer e o custo é muito alto, se tiver essas duas frentes, é maravilhoso, perfeito. Se tivesse castração fácil para todo mundo, já era um meio caminho andado. E aí eu acho que seguido disso seria a vacinação, porque aí você já evita um monte de doença, né? Aí você já pega mais ainda, a vacina você evita que precise ficar levando sempre ao veterinário tratamentos longos e caros, que é o que acontece com sinomose, parvovirose, né? Leptospirose. Então, são duas frentes importantíssimas. E eu acho que também a educação, levar mais informação. Tem uma lei eu não vou saber o número, é aquela que tem que denunciar quando você vê maus tratos em condomínios. Condomínio, sim. Né? O deputado Bruno Ganem, que a gente citou. Exato. Lá no condomínio onde eu moro, então já tem isso. Você entra no elevador, tá lá, denuncie. Se você vê maus tratos de animais, tem que denunciar. E também de familiar, né? Então a mulher está apanhando o marido, tem que denunciar. Uhum. E esses dias tinha um monte de polícia lá e realmente tinha sido denunciado. Não foi o caso do cachorro, foi o caso da mulher que apanhou do marido, mas doméstica. De alguma forma alguém se mexeu e ligou para a polícia, se importou com aquela pessoa. Uhum. E esses dias o porteiro veio falar comigo, você aí tá da proteção animal, porque me vê com a camisa sempre, né? O cachorro tá preso na varanda. Eu falei, então vamos lá conversar com ela. Não, mas ela é muito brava, não sei o que. Eu falei, não, mas a gente tem que falar que ela não pode deixar o cachorro na varanda. Pode deixar que eu vou conversar com ela. E aí não passou muito tempo, o cachorro já não ficava mais na varanda. A varanda já ficava aberta, então ele podia ir para a varanda, mas ele podia acessar o apartamento, porque o dela dava para ver e os vizinhos já estavam cuidando. Então, assim, é importante a gente espalhar isso para as pessoas, né, ajudarem também, enxergar os maus tratos, ajudar o que está ali do seu lado. Né? A gente participa ao máximo. Olha, da Frente Parlamentar aqui, você é só entrar no site, põe a LESP no buscador aí no Google ou www.al.sp.gov.br, você coloca lá essa frente parlamentar e aí você tem toda uma agenda. Aí você pode vir aqui na LESP, aqui em frente ao Ibirapuera, né? Vem passear aqui, vem um dia conhecer, conversar com o deputado, com os parlamentares que estão na frente parlamentar, tem a reunião, e aí você traz a sua demanda, conversa, é bacana. Na Cão Sem Dono, se você for lá na www.cãosemdono.com.br, bem na capa aqui tem uns cãezinhos bonitinhos, você vai ficar curioso, porque você vai ter que, não consigo mostrar agora para você, mas está lá, adotar um animal,
é um ato de amor. Seja um colaborador fixo, o apadrinhamento de um cão, ou você pode também o setor de doações. É isso, né, Vicente? Pode ser um padrinho, pode ser pode adotar Então, como é que funciona o apadrinhamento? Pode, na verdade, assim, às vezes a pessoa gosta de cachorro, mas não pode adotar um cachorro, por quê? Porque viaja muito, porque trabalha muito, ou porque mora num espaço muito pequeno, mas ela quer ajudar um cachorro. Então, ela pode entrar no nosso site, ela escolhe um cachorrinho, né, dos muitos que nós temos, né, e ela fala, eu quero ajudar esse cachorro mensalmente. Então, ela preenche um pequeno cadastro e ela vai doar pode doar R$30, R$35, o valor que ela quiser para esse animal mensalmente. E todos os meses, essa mesma pessoa recebe informações desse cãozinho, né? Então, é como se fosse uma adoção virtual desse animal. Ah, né? que legal. Então, nós temos um departamento que cuida disso, de passar informações, vídeos, fotos atualizadas para a pessoa que apadrinha o cachorrinho. E se esse cachorro for adotado um dia, como que funciona? Aí a gente avisa a pessoa, fala, ó, graças a você o cachorrinho foi adotado, porque você o ajudou, torceu por ele e ajudou até a divulgá-lo também, né? Pode adotar nas outro redes sociais, agora. Daí a pessoa escolhe outro, entendeu? Que legal, que legal. Vai praticando um pouquinho do desligamento também, né? Que a gente pega carinho, né? Mas, enfim, depois, se você adotou, vai estar numa boa família. Aqui tem o Quem Somos, Cães Americanópolis. O que é Cães Americanópolis, que está no site? Isso aí foi um caso grave que aconteceu em São Paulo outro dia. Uma protetora, na verdade uma acumuladora de animais, né, mas que gostava deles. Ela morreu dentro de casa, ficou 5 dias morta dentro de casa e com mais de 40 animais, né? Nossa, infelizmente, eu tô vendo alguns as fotos animais aqui, muito raquíticos, muito tratadinhos. Infelizmente, alguns animais vieram a óbito no próprio local e coube a nossa ONG ir lá e resgatar todos os animais que sobraram. Acho que foram 30 animais. Os cães, todos né? eles muito doentes. Todos muito Então, doentes. foi O um Billy, caso, sim. o Cadu, o Cacau, Cira, a Chloe, Dani, o Jorge, a Júlia e por aí vai. Tadinhos. Todos vieram com muito problema de muito pele, raquíticos. com heliquiose. Eles estavam já uma semana sem comer, né? A pessoa estava morta. Alguém né? denunciou? Alguém falou e você... Então, acho que os vizinhos sentiram pelo cheiro. Sentiram pelo cheiro. Parece que ela trabalhava no local e as pessoas começaram a procurar por ela, não achavam. 5 dias depois encontraram ela morta dentro da própria casa, cercada de bicho, né? Os bichos morrendo de fome. E os bichinhos passando uma necessidade. Nossa, agora você vê que coisa, né? Isso aqui na capital paulista, no bairro Americanópolis. No bairro de Americanópolis, exatamente. Poxa vida, agora você vê, a gente às vezes faz um programa como esse, falando de maus tratos e todas essas questões que a gente está falando, né? Muita gente, a gente vive assim na capital paulista, dentro dos prédios, está fora dessa realidade de saber o que está acontecendo. Quanta coisa acontece, imagina, cerca de 40 animais, todos muito raquíticos, muito doentes, e foram resgatados. Isso é recente, né? Pela Cães Sem Dono. Deixa eu passar mais pelo site aqui. Pois não, diga. Junho, eu acho. Bem recente na gravação desse programa. Tem aqui as doações a gente já falou, a gente falou como o e-mail, mas a doação como é que faz? Então, a pessoa também ela pode nos ajudar financeiramente. No nosso site tem lá as nossas contas bancárias, né? Por quê? Porque nós temos despesa com veterinário, compra de remédio, feira de adoção, enfim, tem uma série de despesas, né? Então a ajuda financeira ela é sempre muito bem-vinda. Nós temos também um bazar permanente, onde tudo aquilo que a pessoa não usa mais em casa, se estiver em boas condições, ela oferece para nós, ela manda um e-mail e fala, olha, eu tenho um sofá que eu não uso mais, né? E a gente vai retirar, e a gente revende esse sofá e reverte em dinheiro para a gente poder manter os nossos animais com ração, vermífugo, vacina e por aí vai afora. São móveis ou pode ser roupas também? Não, roupa, sapato, CD, DVD, livros, brinquedos, artigos de decoração. A gente só não desmonta móvel, né? Porque a gente não sabe fazer isso. Não dá para desmontar. E também mas o resto...
Certo, mas é bom lembrar que você deve doar coisas em bom estado. Não vai doar porque eu não tenho onde pôr, vou gastar com o caminhão para ir embora. Então, não faça isso, né? Doe uma coisa que tenha valor, que a pessoa possa usar, né? Que essa aí você realmente está fazendo uma boa ação, né? Não vai doar porque não tenho onde pôr isso aqui. Na verdade, do que você compraria, né? Ações, isso, né? diga. Faz duas boas ações. Uma porque ajuda os nossos animais e outra porque alguém que precise talvez de um sapato, de uma roupa e não possa gastar numa loja, né, e compre mais barato no bazar. Aham. Né? Então acaba ajudando também essas pessoas, né? Tem aqui a loja virtual, deixa eu passar um pouquinho, não sei se a Aline sabe um pouquinho da loja virtual, como é que funciona. Então, na loja virtual, além dos produtos que a gente faz, da ONG, né? Então tem squeeze, tem camiseta, boné da ONG. Tem também, a pessoa pode comprar, vou comprar uma castração. Ela vai lá e compra um ticket no valor de uma castração. Então, está doando uma castração para a ONG também, um saco de ração. Então, a loja virtual também ajuda a manter a organização. A gente tem a clínica, que a gente faz atendimento popular, mas também... Fica lá em Itapecerica? Não, a clínica fica em São Paulo, no Jardim Vergueiro. Isso, fica perto ali da região da Cursino, do Zoológico, naquela região. Como é que funciona a clínica? Ela você paga, não paga? Ela é popular. Então é bem mais barato do que, né? Tá. Mas é cobrado. E aí as pessoas lá podem fazer todo o atendimento, vacina, castração, também cirurgias no geral a gente faz na clínica. E o preço é melhor. Então tem muito protetor que leva também o seu animal lá, o pessoal da região. Né? E todo cachorro que a gente doa, a gente dá 30 dias de atendimento veterinário gratuito. Então, se por algum acaso o cachorro tiver alguma coisa na casa do adotante, ele também pode levar na nossa clínica e a gente não vai pagar pelo atendimento. Quem quer suporte, né? Entendi. Quem quer adotar um cão aqui, tem muita diferença, digamos, psicológica de um cão para outro? Eu moro no apartamento, é melhor um desse que late menos, eu moro num lugar maior, eu posso ir. Tem aqueles que gostam de correr, tem bulldog, tem de tudo, né? Tem de tudo. Apesar que, assim, eu acho que o vira-lata é o mais... Para doação é o que mais tem. Os nossos cães são 100% puro sangue vira-lata. Né? A gente tem um ou outro de raça lá, mas 99% é vira-lata. Eu acho que eu sou de raça, não sei, estou aqui no meio. E, assim, a gente recebe de 100 pedidos, 95 que é cachorro pequeno. Então, e alguns ainda a pessoa pede, eu quero tal raça. Não tem, né? A gente tem vira-lata. A gente tem alguns vira-latas, assim, de 10 quilos, 12, que são considerados porte pequeno, né? Porque o vira-lata até 15 quilos, ele é considerado porte pequeno. Mas, na maioria, os nossos cães são porte médio. E aí, a pessoa fala, eu quero cachorro pequeno porque eu moro em apartamento. E aí, o que eu vejo é que a pessoa, às vezes, tem um cachorro que pesa 5 quilos, que é um terrorista, né? E aí ele dá muito mais trabalho do que às vezes um de 20 quilos, que a gente já conhece na ONG, que é um cachorro tranquilo, que você vai passear uma vez por dia, o cachorro não vai sair te puxando, desesperado, que é um cachorro que se comporta muito bem. Então, assim, eu acho que as pessoas geralmente deveriam... os pequenininhos que late mais e mais agudo, exato, né? Aquele que fica lá, que não fica sozinho em casa. Aí o vizinho reclama, né? Ainda mais tem mais gente em prédio. Então, assim, às vezes eu acho que as pessoas se importam tanto com o tamanho do cachorro que esquecem de ver que às vezes um cachorro já com 5, 6 anos já é um cachorro mais tranquilo, um cachorro que, mesmo sendo um pouco maior, vai ocupar muito menos espaço porque vai fazer muito menos bagunça. Então, isso quando a gente vai bater um papo com a pessoa que quer adotar, então, às vezes a pessoa vai preparada, quer pedir um tipo de cachorro, e aí ela vê que para a família dela tem que ser outro. E aí a gente vai vendo, porque a gente conhece os cachorros, né? Claro que muda o temperamento no abrigo, na casa, na feira, eles mudam, né? Porque às vezes ele está inseguro, mas a gente acaba conhecendo, porque a gente convive com eles. Então, às vezes é melhor a pessoa levar em consideração o tipo de vida que ela tem ali, a rotina dela, do que só o tamanho do cachorro. Claro que a gente vai botar um cachorro de 50 quilos, né? Mas, às vezes, um cachorro de 20, que é tão tranquilo que dá menos trabalho do que um de 5, que vai
causar Quem no tem medo de apartamento, adotar e fala assim, de repente eu vou viajar, vou ficar preso. O que você diz para essa pessoa? Às vezes dá para deixar no hotel, com algum parente, se for pouco tempo, né? Então, essa é uma das perguntas que a gente sempre faz quando a pessoa vai adotar. Você viaja bastante? Você tem com quem deixar? Então, assim, o ideal é que tenha uma pessoa próxima, né? A mãe, o irmão, que tem uma casa que possa ficar, né? Isso seria o mais indicado. Mas hoje tem tanto hotelzinho, creche para cachorro, né? Então, assim, não falta opção. Só que a pessoa tem que se preparar financeiramente. Então, além da viagem, ela vai ter que gastar com a cachorro. E tem muito hotel hoje que leva o cachorro, né? Então, dependendo de onde você for, você pode levar também o seu cachorro. É verdade, também tem uma solução. Bom, a gente está chegando aí no final. Eu queria deixar vocês à vontade aí para as palavras finais. A gente conversou aqui hoje sobre os direitos animais, especialmente os maus-tratos, e as legislações aqui mais novas e os projetos de lei aqui da casa. O mais recente é do deputado Rafael Saraiva, do União Brasil, que propõe, é um projeto ainda, já foi aprovado aqui na casa, propõe que os animais, os gatos, cachorros e pássaros não sejam mais vendidos em pet shops, que haja um cadastro geral no estado de São Paulo. E, inclusive, com detalhamento, a gente não colocou aqui a questão do chip, que é muito importante. Aliás, a gente falou do chip e acabou não falando, né? O chip, só rapidamente, né, Aline? É importante porque ele traz várias características do animal. E aqui na capital paulista, a lei obriga que você tenha pelo menos a coleira com o nome, né? Isso é obrigatório. Mas o chip também seria... É bom as pessoas irem atrás para ver, né? E é importante que, assim, se acontece uma fuga, alguma coisa, por exemplo, o cachorro se perdeu, quando lê aquele chip, passou o leitor, você consegue diretamente falar com o tutor. Então, ali tem o endereço, tem o nome, tem o telefone. Então, o chip é importante, tem o RGA, né, que é de São Paulo, mas também acredito que já tem em muitas outras cidades. Então, tudo para você localizar, porque tem muito cachorro que não é só abandonado, que é perdido também. Então, num dia que tem um jogo, muito fogos, o cachorro se assusta, se ele tiver um portão aberto, ele vai fugir. Então, a gente tem muito caso também de cachorro perdido na rua. Então, eu acho que a coleira com identificação, o microchip é super importante, é uma segurança a mais pro tutor. Você falou aí dos fogos de artifício, eu lembrei que é uma lei também recente da Assembleia Legislativa de São Paulo, a proibição de fogos de artifício no estado de São Paulo, justamente em favor aí dos nossos cães e dos animais. Vicente, por favor, sua palavra final aí. Eu tô com um pouquinho de inveja do Vicente, que ele tá lá em Monte Alegre, tá gostoso aí, tá sol, tá bom? Pouso Alegre. Pouso Alegre, Minas Gerais. Pouso Alegre, aqui então. Aqui é Minas, né? Tô pertinho de São Paulo, quase aqui com a divisa, né? Bem estiva, e depois já vem a divisa com o estado de São Paulo, né? Eu quero agradecer primeiro o espaço que vocês sempre dão, né, quando podem, a discutir a questão animal. Né, tem assunto que não acaba nunca mais para tentarmos encontrar soluções que minimizem um pouco, né, a questão de maus tratos, a questão do abandono, né, a questão do sofrimento que muitos animais passam hoje em dia. E não é só cão e gato, não, é pássaro, cavalo, porco, enfim, coelho, né, hoje em dia, até as capivaras, né, que hoje circulam aí na marginal também, e que muitas vezes são vítimas também de maus tratos, da maldade das pessoas, né. Então, eu agradeço demais esse espaço, quero cumprimentar os deputados aí da Assembleia que se preocupam com a causa animal, né? Eles têm a nossa admiração, todo mundo que tem essa preocupação certamente é importante para nós isso, né? E a gente agradece muito, né? E fica aqui, mais uma vez, estendo o convite para que qualquer deputado que queira visitar o nosso abrigo em Itapecerica da Serra, né, pede para a assessoria entrar em contato com a gente ou falar com a Aline e marque, vá visitar e conhecer de perto o problema, né, quem sabe aí não surgem até ideias para novas leis, né, que facilitem aí a parte de trabalho de protetores das ONGs e, claro, né, e beneficiem os animais que também eles fazem parte do Estado e são responsabilidade do Estado, né? Então, é isso, né? Eu quero agradecer demais aí a participação. Obviamente, as leis são bem-vindas, todas elas, né? E a gente está de olho, né? Quanto mais leis boas, melhor para todo mundo. Muito bom. A gente agradece bastante ao Vicente Defini, que é diretor da ONG Cão Sem Dono, e a Aline Silva,
que é bióloga e também é colaboradora lá, e já ficam convidados também para participar da frente parlamentar aqui na LESP. E a você que nos acompanhou, obrigado pela sua companhia, e vem aqui também na LESP, quando tiver a frente parlamentar, vai lá visitar a Cão Sem Dono, entra no site, faz a sua doação, participe, tá bom? Obrigado, até a próxima.